Meu nome é Victor Hale e durante 18 anos trabalhei como engenheiro de sistemas em uma empresa que hoje se chama Veltria Housing. Passei quase 2 décadas construindo tudo o que a empresa usava, cada parte da infraestrutura, cada camada de segurança, cada sistema que mantinha o negócio funcionando, enquanto quase ninguém percebia o quanto dependiam daquele trabalho. Era algo que eu fazia em silêncio, dia após dia, acreditando que dedicação sempre seria reconhecida. Mas certo dia, sentado frente ao novo diretor de tecnologia, percebi que a realidade era outra. Ele tinha apenas 6 meses na empresa. Falava com a segurança de quem nunca viu um sistema falhar de madrugada e usava aquela frase que alguns executivos repetem como se fosse neutra. Nada pessoal, apenas corte de custos. Ele disse que poderiam contratar 3 engenheiros júnior pelo valor do meu salário. Não argumentei, não levantei a voz, apenas ouvi. Havia ali uma expectativa de que eu reagisse, que causasse algum tipo de resistência, mas eu estava cansado. Não da empresa em si, mas do caminho que ela tinha tomado nos últimos anos, quando metas trimestrais começaram a valer mais que estabilidade a longo prazo. Assinei os papéis, agradeci e saí com uma caixa de papelão nas mãos. 18 anos reduzidos a alguns objetos. Os colegas desviaram o olhar, talvez porque sabiam que aquilo poderia acontecer com qualquer um. Em casa, com o lago diante de mim e o pôr do sol refletindo na água, tentei pensar no que seria da minha vida dali em diante. Minha esposa me perguntou o que eu planejava fazer, mas a verdade é que eu não tinha resposta. Apenas sabia que, de um jeito ou de outro, algo acabaria surgindo. O que ninguém na empresa parecia entender é que eu não tinha sido apenas o responsável por manter os sistemas funcionando. Eu os havia construído desde o primeiro dia. Muito código próprio, pouca documentação, porque nunca aprovaram orçamento para isso. Comecei na época em que a empresa ainda era pequena, com poucos computadores e um futuro incerto. Crescemos juntos. Transformei uma estrutura frágil em algo robusto, capaz de atender dezenas de propriedades em diferentes estados. E fiz isso peça por peça, ajustando e aprimorando conforme a empresa evoluía. Quando o fundador se aposentou e a empresa foi vendida, tudo mudou. Vieram novos gestores com ideias de modernização e redução de custos. Ignoravam a complexidade do sistema e desprezavam o fato de que havia sido construído sob necessidades específicas, que soluções genéricas não atenderiam. Rejeitaram minha proposta de criar uma equipe de documentação. Ignoraram minhas explicações sobre interdependência dos módulos que eu havia escrito. Gradualmente deixaram de me convidar para reuniões onde decisões importantes eram tomadas. Minha esposa percebeu antes de mim. Eles estão te afastando, Victor. Eu não quis acreditar. Achava que experiência contava, que ninguém tomaria decisões arriscadas sem considerar tudo o que estava por trás. Mas a verdade é que, para algumas pessoas, experiência não é prioridade. Custo, sim. Quando contrataram o novo diretor de tecnologia, ficou claro que ele veio com uma única missão: padronizar tudo, reduzir despesas e substituir sistemas sob o argumento de que eram antigos. Ele colocou 3 recém-formados para me acompanhar, tentando aprender em semanas o que levei anos para construir. Respondi às dúvidas deles, mas sabia que era impossível transmitir aquela complexidade tão rápido. E então veio o aviso: amanhã teremos uma rápida reunião. Eu já deveria ter entendido o que aquilo significava. 2 semanas depois da minha saída, meu telefone começou a tocar. Não atendi. Primeiro foi uma mensagem dizendo que o portal de moradores estava com problemas. Depois vieram mais ligações, cada uma com um tom mais urgente. A equipe júnior não conseguia entender partes do código. Processos automáticos falhavam. Funções essenciais pararam. Naquela noite, recebi uma ligação da área de recursos humanos oferecendo um contrato temporário de consultoria. O valor era alto. Recusei, dizendo apenas que pensaria. Mas eu já sabia a resposta. No dia seguinte, meu antigo colega, que eu havia contratado muitos anos atrás, escreveu dizendo que o sistema estava fora do ar havia o dia inteiro.
Não respondi. Depois de anos sendo ignorado, me pedirem ajuda apenas quando tudo desmoronava não parecia justo. 2 dias depois, a situação havia piorado. Processos que antes funcionavam de maneira silenciosa começaram a falhar um após o outro. Solicitações de manutenção não eram registradas. Informações financeiras começaram a apresentar inconsistências. Moradores reclamavam de cobranças incorretas. Tudo aquilo que por anos continuou funcionando porque fora planejado com cuidado, agora estava ruindo, peça por peça. E então algo inesperado aconteceu. Uma empresa concorrente, a Devlin Systems, entrou em contato comigo. O diretor de tecnologia deles, Lawrence Devlin, disse que acompanhava meu trabalho havia anos e que estavam buscando alguém capaz de projetar um sistema completo para sustentar seu crescimento. Ele queria conversar. Marquei a reunião para o dia seguinte. Enquanto isso, o telefone continuava tocando. Quando finalmente atendi, ouvi a voz tensa do antigo diretor de tecnologia. Victor, precisamos da sua ajuda. Nada está funcionando. Os consultores não conseguem entender a estrutura do seu código. O conselho autorizou um valor maior. Podemos pagar o que for necessário. Eu o ouvi, mas não havia ressentimento, nem pressa em responder. Apenas uma clareza que não tinha sentido há muito tempo. Eu disse que tinha uma reunião importante marcada e que veria o que fazer, embora já soubesse que não voltaria. A entrevista com Lawrence foi tranquila. Conversamos sobre arquitetura de sistemas, sobre integrações complexas, sobre o que significa construir algo que dure. Ele não buscava atalhos. Queria um sistema estável, escalável e documentado. Algo que pudesse crescer com a empresa sem colapsar diante de mudanças. E então fez a proposta. Arquiteto-chefe de sistemas, com benefícios completos, participação acionária e um salário maior do que eu recebia antes. Aceitei no dia seguinte, sentindo pela primeira vez em meses que estava indo na direção certa. Enquanto eu começava a trabalhar na Devlin Systems, as mensagens do meu antigo colega continuavam chegando. Ele me atualizava sobre o caos dentro da Veltria. Falou sobre falhas nos backups, sobre consultores incapazes de restaurar dados, sobre processos que nunca tinham sido documentados. Era estranho observar tudo isso à distância, mas também era inevitável. Sistemas exigem cuidado. Não basta substituí-los por soluções prontas. Certa tarde, recebi outra ligação do antigo diretor. Ele disse que a situação havia se tornado crítica, que perderam registros financeiros importantes, que contratos estavam em risco. A voz dele já não tinha autoridade, tinha desespero. Ofereceu dobrar o que eu estivesse ganhando. Eu respondi calmamente que havia assumido outro compromisso e que não poderia ajudar. Ele insistiu. Perguntou se era vingança. Respondi que não. O que estava acontecendo era apenas o resultado de decisões que eles mesmos tomaram. Dias depois, meu antigo colega pediu para me encontrar. Ele tinha deixado a empresa e trouxe consigo algo que explicava o que realmente estava acontecendo. E-mails internos. Documentos mostrando que o plano de me substituir tinha sido preparado meses antes da minha demissão. O novo diretor havia prometido à diretoria que poderia trocar minha experiência por sistemas genéricos e equipes mais baratas. Tudo isso para reduzir custos e preparar a empresa para uma venda futura. A Veltria não buscava melhoria, buscava apenas números bonitos no papel. Com o tempo, vários profissionais seniores pediram demissão, projetos foram paralisados, clientes começaram a desconfiar da estabilidade da empresa, e então veio o golpe mais duro. O maior cliente da Veltria estava considerando romper o contrato devido às falhas sistemáticas. Enquanto isso, meu trabalho na Devlin avançava. Montamos uma equipe sólida, estruturamos processos, documentamos tudo desde o início, exatamente como deveria ser.
Criamos bases que permitiriam à empresa crescer sem repetir os erros da Veltria. Quando a proposta para assumir o sistema do grande cliente da Veltria chegou a Devlin, não foi surpresa. Eles já não confiavam na antiga plataforma. Era uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um enorme desafio. Eu analisei as necessidades deles e apresentei um plano que exigiria semanas intensas de trabalho, mas que poderia ser executado com segurança se seguíssemos cada etapa corretamente. Lawrence confiou na minha visão. Montamos mais uma equipe e iniciamos o projeto. Foi nesse momento, no meio dessa construção, que recebi um e-mail inesperado. Um pedido de desculpas do antigo membro da diretoria da Veltria. Ele dizia que tinham cometido um erro, que haviam sido mal orientados pelo novo CTO e que estavam dispostos a reabrir portas, oferecer salário e bônus. Mas aquele tempo já tinha passado. A cultura que eu sempre quis construir estava se formando em outro lugar, com pessoas que valorizavam o trabalho bem feito. Ainda assim, mesmo com tudo vindo à tona, inclusive a remoção do antigo CTO, não senti orgulho nem desejo de dar o troco. Senti apenas clareza. Algumas organizações precisam enfrentar as consequências das próprias escolhas, antes de entender o valor de um trabalho construído com paciência e responsabilidade. As semanas seguintes foram intensas. Criamos novos módulos, ajustamos integrações e construímos camadas de segurança que permitiriam expandir operações sem comprometer a estabilidade. A equipe, motivada e unida, avançava com ritmo e precisão. E pela primeira vez em muitos anos, senti que fazia parte de algo que realmente tinha futuro. Estávamos perto da fase final do projeto quando Lawrence me chamou para uma reunião urgente. Ao entrar na sala, encontrei o CEO do grande cliente que havia decidido deixar a Veltria. Ele queria entender se poderíamos administrar todo o portfólio deles, um volume que dobraria o tamanho da Devlin Systems. Conversei abertamente, expliquei onde estávamos, o que faltava e como garantiríamos estabilidade em cada etapa. O CEO ouviu com atenção e no fim sorriu. Ele disse que buscava exatamente esse tipo de clareza. Alguém que não prometesse soluções mágicas, mas que mostrasse um caminho sólido e realista. Fechamos o acordo ali mesmo, com prazo e condições claras. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Poucos dias depois, Lawrence me chamou novamente. Ele havia recebido uma proposta. A empresa que comprara a Veltria estava tentando vendê-la. A situação tinha se tornado insustentável. Com a perda do cliente principal, com sistemas instáveis e contratos fragilizados, não havia compradores interessados. Só havia uma exceção, a própria Devlin Systems. E então Lawrence disse algo que me fez ficar em silêncio por alguns segundos. Ele explicou que, se a aquisição acontecesse, seria necessário integrar a antiga estrutura da Veltria ao novo sistema que estávamos construindo. Alguém precisaria liderar essa transição, alguém que entendesse as duas realidades, os dois mundos. E ele queria que fosse eu. Não senti vitória, nem desejo de provar algo. Senti apenas a responsabilidade, a chance de construir um sistema que unisse duas histórias diferentes. A oportunidade de fazer tudo da maneira correta, com documentação, treinamento e processos que evitassem os erros do passado. Aceitei com uma condição: faríamos tudo sem atalhos, sem improvisos, sem repetir modelos antigos. Lawrence concordou imediatamente. Meses depois, voltei ao prédio onde passei quase 2 décadas da minha vida. O nome da empresa havia mudado. As paredes, antes carregadas de pressão e decisões tomadas às pressas, agora eram apenas o início de um novo capítulo. Muitos dos funcionários antigos estavam lá.
Alguns desviaram o olhar, talvez lembrando de decisões que no passado pareciam simples. Outros sorriram com alívio, entendendo que agora tinham uma direção que inspirava confiança. Passei pela sala dos servidores e vi as máquinas que eu mesmo havia especificado. Era estranho olhar para algo tão familiar e, ao mesmo tempo, saber que já não fazia parte do futuro. Não entrei. Havia um sistema novo esperando por nós, e era nele que deveríamos concentrar nossas energias. Na sala principal, Lawrence me apresentou oficialmente como responsável pela integração técnica das duas empresas. Falei brevemente sobre o plano, sobre como cada funcionário seria acompanhado, treinado e apoiado. Desta vez, ninguém seria deixado para trás por causa de decisões apressadas. Havia um senso coletivo de que estávamos reconstruindo algo maior do que apenas tecnologia. Estávamos reconstruindo confiança. Um ano depois, a Devlin Integrated Property Management se tornou a maior empresa do setor em toda a região. Todo o sistema havia sido migrado, documentado e reforçado. Nada era improvisado. Nada dependia exclusivamente de uma única pessoa. Criamos algo que poderia crescer sem medo. E então chegou o último passo da minha jornada. Lawrence entrou na sala com um sorriso e me entregou um documento que simbolizava uma nova fase. O conselho havia aprovado meu projeto para criar uma divisão educacional interna, uma área dedicada a formar engenheiros de sistemas, arquitetos de tecnologia e profissionais capazes de construir soluções fortes, estáveis e responsáveis. Uma escola técnica dentro da própria empresa, onde a experiência seria compartilhada e valorizada. Aquela era a peça que faltava. Não um título, não um cargo, não um salário maior, mas uma forma de garantir que o conhecimento não se perderia com o tempo. Uma maneira de ensinar o que realmente importa. Construir com propósito, com respeito ao processo, com cuidado no detalhe. Naquele dia, enquanto deixava meu antigo escritório e caminhava pela empresa que ajudara a transformar, recebi a visita de alguém que eu não esperava, o filho do fundador da antiga empresa. Conversamos por alguns minutos. Ele me disse que o pai acompanhava de longe as notícias e que sempre acreditara que minha saída seria o maior erro que poderiam cometer. E no fim, ele concluiu algo que me marcou profundamente. Valor nem sempre é visível quando está perto demais. Às vezes, só percebemos quando tentamos seguir sem ele. Ao dirigir de volta para casa, observando as folhas coloridas refletindo no lago, pensei em tudo o que havia acontecido e percebi que, no fundo, não se tratava de revanche. Não era sobre provar nada para ninguém. Era sobre seguir adiante com integridade e construir algo que durasse, mesmo que em outro lugar. Às vezes, o melhor caminho quando somos subestimados não é voltar atrás, nem tentar convencer ninguém. É seguir em frente, fazer um trabalho ainda melhor e deixar que os resultados falem por si.